Fala pessoal, tudo bom? Seguinte, eu resolvi gravar esse vídeo, para fazer aí uma retificação, mas também uma ratificação. E agora eu abro um parênteses, eu não sei se vocês sabem a diferença. Ratificação é quando você confirma algo que você escreveu ou disse. Retificação é quando você corrige algo que você escreveu ou disse, mas que você viu que estava errado, escreveu ou falou uma coisa equivocada. Então, ogro, dando aulinha de português também, além de mercado financeiro. Fecha parênteses. Vamos lá. Então esse vídeo é para fazer uma retificação e uma ratificação em cima de alguns vídeos que eu soltei semana passada, inclusive um que eu soltei ontem. E também um que eu gravei há pouco, que eu já vou então até dar um spoiler, que deve ir ao ar amanhã ou mais tardar até sexta-feira. Vamos lá. Bom, inclusive fica aí o convite, se você não viu, tem vários vídeos novos, eu comecei uma dinâmica totalmente nova no meu canal semana passada, de publicar vídeos com uma recorrência dia sim, dia não, além do Morning Call, que são todos os dias. Mas a partir desta semana a recorrência vai ser diária, tá? Então fica aí o alerta para vocês que não estão sabendo, não estão acompanhando, para que vocês, além de dar o like nos vídeos, obviamente, né? Claro, se gostaram. Se não gostaram, não precisa dar like. Mas vocês se inscreverem no meu canal e ativarem o sininho para poderem receber a notificação de quando esses vídeos forem ao ar. Então, além do Morning Call, eu tenho intenção de colocar pelo menos um vídeo por dia, se possível 2 vídeos por dia, além do Morning Call, e eu quero soltar também shorts ao longo do pregão, beleza? Inclusive eu peço desculpas aí pela ausência aí nesses dias na sala do projeto, mas o objetivo é realmente fortalecer esse conteúdo educacional, porque para mim está claro que por mais que eu tenha batido na tecla sempre de que a sala do Projetos 10% é uma sala de aula para eu ensinar a operar, e realmente para muita gente eu tenho ensinado a operar, tem muita gente que continua entrando no projeto atrás de call. Ou algumas pessoas até entram para aprender a operar, mas na hora que o mercado abre, começam as operações, talvez por estarem operando com a mão acima do que eu sempre recomendei, perdem todo o foco em aprender e fica o foco em ganhar dinheiro. Não fica o foco em operar bem, que é a primeira das minhas regras, Opere bem, não opere para ganhar dinheiro. Regras essa que já rendeu vários vídeos ao longo aí da minha história no YouTube, beleza? Então vamos lá. Vamos falar primeiro de uma retificação ou ratificação. Realmente agora o que eu vou comentar vale para os dois casos, tá? Sobre o vídeo que eu publiquei anteriormente, que é um bate-papo, numa mesa de um bar, de uma hamburgueria aqui de São Carlos, Trembão, que eu recomendo a todos de novo, com um aluno do Projetos 10%, mas que é economista e tem pós-graduação em mercado financeiro, mas que atua como garçom à noite para poder ter o dia livre para justamente realizar o sonho de ser day trader ou trader, tá? Foi um vídeo que para mim foi super legal, foi um encontro surpresa, e conforme eu conversei com ele, lá no restaurante, surgiu a ideia, depois de ele começar a contar como é que é a sua jornada diária, como garçom à noite, depois que o restaurante fecha, tendo que limpar as mesas do restaurante, lavar banheiro, e toda a perseverança, a garra dele, e que me deu a ideia de aproveitar que eu estava com todo o meu time reunido ali, inclusive a pessoa responsável pelo marketing do projeto. Falei, vamos gravar aí um podcast improvisado contando a história desse nosso aluno, que para mim é uma lição de perseverança, de força de vontade, garra, resiliência. É algo assim admirável, que poucos homens têm essas características todas, e ele, graças a Deus, ele
tem essa vontade de vencer e sabe que nada cai do céu. Enfim, gravei esse vídeo, né, e vários comentários, 99% para variar, muito positivos, muito bons, mas um deles super importante e que eu queria comentar com vocês, então fazer aí uma ratificação barra retificação, de novo, ratificação confirmando, retificação corrigindo, tá? Vou fazer as duas coisas. É um comentário em cima desse vídeo de um seguidor chamado Ademir, e ele comentou: sou fã do Ogro, mas essa ideia dele de que todo mundo vai conseguir é um perigo, não precisa ir longe, só olhar para a própria sala dele que em anos de funcionamento uma minoria teve sucesso. Não é uma minoria, acredito eu, é uma maioria, mas realmente eu não tenho dados para afirmar isso. Uma coisa que eu sempre evitei foi ter dentro do projeto alguma base de dados onde eu armazenasse os resultados financeiros, né, de cada aluno, onde eles imputassem esses dados por questão até de sigilo, por questão até de segurança, né? De uns tempos para cá que o projeto realmente tem dado uma atenção grande nessa parte de segurança, de know your customer, né, como se fala no mercado financeiro, mas o projeto começou de uma maneira assim improvisada, 5 anos, com ex-alunos meus da época da B3 pedindo para operar junto comigo, e virou esse projeto grandioso que é hoje, com mais de 18 mil alunos tendo participado dos pregões ao vivo conosco, né, aprendendo a operar. Como eu falei, nem todos querem aprender a operar. Muitos chegam explicitamente, a gente vê às vezes pelas reclamações, pelos pedidos de estorno, que muitos chegam explicitamente querendo call. E a gente não dá call, até porque não temos certificação para isso. E call deixa a pessoa dependente para sempre da pessoa que dá call. E isso não é nem o pior é que quando você opera call, você não sabe quando perde, não sabe por que perde. Quando ganha, acha que é tudo maravilhoso, acha que a pessoa se acha um gênio. Quando perde, a culpa é do cara que deu call. Cara, nunca ninguém vai ser trader com isso. Então eu sempre afirmei durante anos que eu não sou caixa eletrônico, que quem dá dinheiro é pai e mãe, não sou eu. Mas eu ensino, apesar de ser extremamente clichê, eu ensino a pescar, né? Eu não dou peixe, né? Que eu acho que é o mais importante. Para quem realmente vem com esse objetivo, o projeto dos 10% sempre foi perfeito. Mas mesmo para muitos que vêm com esse objetivo, na hora que abre a boleta, se está com a gestão de risco errada ou está operando para ganhar dinheiro, mesmo que tenha vindo para o projeto para aprender, quando abre a boleta, de repente perde o foco em aprender a operar e só quer ganhar dinheiro, né? Então, mas isso é o que eu sempre falei, né? Isso é a teoria da perspectiva do Daniel Kahneman, né? Nobel de Economia, psicólogo. Não vou entrar no mérito, não vou detalhar isso mais uma vez, que vocês devem estar carecas de ouvir. Mas realmente eu não tenho ideia de quantos têm sucesso, tá? Mas por coincidência, no dia de hoje, né, que está sendo gravado esse bate-papo, talvez vá ao ar amanhã, depois de amanhã, 87% da sala tiveram gain. 87%. Mas ontem, se eu não me engano, 51%. Foi um dia mais travado. Agora, para os que não tiveram gain ontem, mas entraram no grupo dos 87% hoje, será que ganharam muito mais hoje do que ontem? O que não pode é quando a pessoa perde, perder muito, e quando ganha, ganhar pouco, né? Então eu não sei quanto esses 87% ganharam hoje. Eu não sei se parte dos que ganharam hoje, né, tá no grupo dos que perderam ontem. Ontem só 51% ganharam. A teoria da perspectiva trata exatamente disso, não é exatamente de quantos ganham e quantos perdem, apesar deles falarem claramente, né, apesar do Daniel Kahneman e seu parceiro, que não ganhou o prêmio Nobel em vida, ganhou pós-mortem, né, durante os 30 anos de estudos, a teoria da perspectiva mostra que traders ou investidores, acho que foi mais focado em investidores pela época, né, 2002 foi quando ele ganhou o Nobel,
e foram 30 anos de estudo, então foram estudos no século passado. Então o day trade no varejo não era algo que existia como hoje, né? Se é que existia. Então foi baseado em investidores, né? Investidores, mesmo especuladores de curto prazo, para surfar uma determinada tendência, ou uma hype, ou uma notícia, como investidores de longo prazo. Ele, ao longo de 30 anos, mostrou que 90% perde e apenas 10% ganham. Por quê? Porque todos eles perdem e ganham. É óbvio. Ninguém consegue só ganhar e ninguém consegue só perder. É tão difícil só perder como é tão difícil só ganhar. O problema é que entre perdas e ganhos, quando ganha, ganha pouco, quando perde, perde muito. Esse é o problema. Esse é o core, é a espinha dorsal da teoria da perspectiva, tá? Mas vamos lá, voltando aqui ao tema deste vídeo. Então, hoje tivemos um 87% ganhando, maravilhoso. Mas será que ganharam, deixaram o gain se desenvolver, piramidaram como ensino a favor da tendência e ganharam o suficiente para pagar 3 perdas, 3 dias de perdas? Ou será que em dias de perda, né, como tantas vezes eu li no chat da sala, o cara escreveu: puta, devolvi hoje tudo que ganhei no mês. Ou pior, eu li agora em maio, junho, um cara escrevendo: porra, devolvi tudo que eu ganhei no ano. Então, o problema no final sempre é o lado emocional e o lado de gestão de risco. Ponto. Que é o que eu mais dou ênfase nos meus vídeos, nas minhas aulas e na sala. Mas é algo que eu simplesmente não tenho controle nenhum sobre as pessoas que operam conosco. Então, realmente é difícil dizer quantos ganharam. Agora, eu posso dizer o seguinte: há 2 semanas eu estive na XP Expert e eu praticamente não consegui conversar com ninguém com quem eu queria conversar, porque eu tirei centenas de fotos, eu mal conseguia andar, e quem me reconheceu e veio conversar comigo lá na XP Expert, e peço que confirme isso, eu tirei centenas de fotos com a galera que veio falar comigo agradecendo por ter virado a chave, seja no projeto dos 10%, seja depois de assistir às aulas que eu disponibilizei ao longo dos anos aqui no Ogroflix no YouTube. Centenas de pessoas. Então, contra fatos não há argumentos, tá? Então, só que eu não sei quantos viraram a chave, né? É algo que eu não tenho essa informação. Mas independente disso, o comentário aqui desse seguidor é muito bacana. Vamos seguir aqui. Surfando, vamos começar do zero, vai. Surfando o ogro, mas essa ideia dele de todo mundo vai conseguir é um perigo. Não precisa ir longe. Só olhar para a própria sala dele que em anos de funcionamento uma minoria teve sucesso. Isso é um ponto que eu contesto, tá? Até pelos feedbacks que eu recebo nas ruas, nas próprias redes sociais, nos vídeos, e como foi agora na XP Expert, que realmente eu fiquei, não é falsa modéstia em nada, mas eu jamais esperava ter a experiência que eu tive com o pessoal que veio me procurar, inclusive vários comentando que são AIs de sucesso, CNPIs, traders, gestores de fundos, investidores, tudo com o nosso conteúdo aqui disponibilizado no YouTube, tá? Então vamos lá, segue o baile. A verdade dura, mas tem que ser dita. A maioria fica correndo atrás do rabo no day trade até cair na real. Verdade. Inclusive, se vocês lerem os comentários, a maioria comenta isso, que chegou no deslumbramento, se fudeu, mas perseverou e conseguiu, ou caiu a ficha só depois de muitos anos, ou descobriu que realmente estava certo quando falava que não dava para ganhar dinheiro com R$500, etc, etc, etc. A verdade dura, mas tem que ser dita. A maioria fica correndo atrás do rabo de um day trade até cair na real. Abrindo parênteses, day trading, né, é profissão, ela existe. Existem milhares ou dezenas de milhares ou centenas de milhares de day traders profissionais no mundo. E não vou falar nem dos day traders de varejo. Vou falar dos day traders de todos os bancos que existem no planeta. Todos os bancos têm tesouraria, têm mesa proprietária, além das milhares de mesas proprietárias ao redor do mundo. Mesas proprietárias de verdade, não as mesas proprietárias
como a maioria aqui do Brasil, que são vendedoras de cursos disfarçados, tá? Preciso deixar isso claro, e aí já respondo para todo mundo: o que você acha de eu começar numa mesa proprietária ao invés de começar operando meu dinheiro? Começa operando seu dinheiro, porque o que você vai gastar para entrar na mesa proprietária é 10 vezes mais, isso se você conseguir entrar, do que você precisa de margem para aprender sozinho. Beleza? Assiste o Ogroflix, R$1.000 na conta para operar mini índice, mas realmente se dedique ao estudo, tá? Mas vamos lá, continua, segue o baile. Então, a maioria fica correndo atrás do rabo no day trade até cair na real, dá a entender que o day trade é uma coisa impossível. E eu mesmo, durante muitos anos, eu dei essa ênfase que era uma coisa quase impossível, e aí todo mundo que queria ser day trader me marretava nas redes sociais, dizendo que, pô, você é um dinossauro, só porque você conseguiu, você acha que ninguém mais vai conseguir, né? Você está se valorizando, blá blá blá. Não, não é nada disso, porque eu dava aula na B3, né? E aí, por conta da B3, eu acabei entrando nas redes sociais em 2013, dezembro de 2013, mas eu considero, né, o meu perfil no Facebook, né, inaugurado oficialmente, até com o nome Diogo de Wall Street dado pela minha esposa, eu considero oficialmente aberto, né, a minha vida nas redes sociais em janeiro de 2014, e desde lá eu comecei a compartilhar as minhas ideias, né, com tantos traders que eu conheci, ou candidatos a traders, ou alunos da B3, e comecei a receber muita informação, muita pancada também por conta das minhas opiniões que sempre foram sinceras, transparentes, sem oba-oba. Então na época todo mundo batia porque dizia que você é contra a galera que quer operar day trade, a galera que está começando. Nunca foi a minha intenção, muito pelo contrário, eu sempre quis ajudar. Eu sempre tive, acredito eu, o dom de ser professor desde os meus 17 anos. Quando para eu, né, conseguir bancar as minhas despesas do dia a dia, principalmente depois que eu dei baixa na Marinha, eu dava aula de física, química e matemática. Eu sempre adorei. E durante meus anos de TI, né, eu dava aula de redes locais, de Unix, de uma série de disciplinas na área de tecnologia, até que esse meu jeito de dar aula eu vi que ajudava, né, quando eu explicava a parte técnica para clientes e os vendedores, né, ganhavam rios de dinheiro com as vendas que eu fazia explicando tecnicamente o funcionamento daquelas tecnologias, foi quando eu fui para a área comercial lá nos idos de 93 e montei minha empresa. Mas eu sempre me considerei um professor nato, até porque quando se da Marinha eu só fiz computação porque meio que eu virei a ovelha negra da família, fiquei ao Deus dará e não tinha outra opção a não ser me sustentar, como me sustentei, né, para pagar a faculdade, etc., porque eu tinha saído da Marinha. Mas eu saí, a minha intenção era fazer faculdade de História e ser professor. Eu adorava História, tá aqui, vocês sabem disso, né? Mas acabei fazendo computação, mas continuei sendo, né, um professor no DNA. Agora em Portugal, eu contando para o guia, né, que nos levou para passear em Lisboa, eu falando de vários monumentos, um pouco da história, ele falou, pô, você sabe mais do que eu sou guia. Eu andando num teleférico lá na cidade do Porto, as meninas do teleférico eu fiquei conversando, pô, você devia ser professor de história. Quando eu expliquei para ela quem era Dom Pedro I, Dom Pedro II, como é que foi a ida da família real para o Brasil, como é que foi a questão do Império. E ressaltei que Dom João VI, né, isso está na biografia do Napoleão Bonaparte, que Dom João VI foi o único rei que passou a perna no Napoleão, né, porque estava negociando com Napoleão de ser aliado e ao mesmo tempo negociando com a Inglaterra, que era inimiga, e a Inglaterra deu todo o subsídio, toda a infraestrutura logística aí, deu toda a logística para ele vir com a família real para o Brasil. Enfim, estava conversando isso com as portuguesas lá do teleférico no Porto, e elas falaram, você deveria ser professor de história, né? Minha esposa falou, ele é professor, não é de história, mas é professor. Então, eu sempre gostei muito de lecionar. Enfim, nesses anos, né, tentando lecionar através de simples postagens no Facebook, vídeos no YouTube, no Instagram,
eu conheci muita gente. Então, uma coisa eu posso afirmar, as estatísticas de mortalidade de day traders é altíssima. Saiu na Veja há pouco tempo, comentei num desses vídeos recentes. 99% do 1 milhão de pessoas que entraram na B3, 1 milhão de candidatos a traders que entraram na B3 durante a pandemia, de lá para cá, 99 perderam. É mais do que os 98 da GV. E é verdade, eu percebi isso na própria sala e nas redes sociais. A galera que estava em home office ou homeschooling, né, pessoal mais novo, todo mundo resolveu ser day trader, né, ou investidor. Até porque os influencers aí que deveriam estar pendurados pelo pescoço, né, ou preso num arpão pelo calcanhar, num poste, né, surfaram essa onda desses 2 anos e ficaram trilhardários, né, falando que, né, agora renda fixa não dá nada, sai da poupança e vem para a bolsa, etc. Né? E não ensinavam e não ensinam a fazer um ó com copo de verdade como investidores ou como day traders. São só aqueles que exploram, né, o filão, como foi a corrida do ouro na Califórnia, onde quem realmente ficou rico foi quem vendia picareta, não quem explorava ouro, não os garimpeiros. Foi quem vendia as facilidades, né? Só que não existe facilidades, né? Nem todo mundo ficou milionário em Serra Pelada, por exemplo. A maioria entregou sua vida, sua juventude lá atrás da fortuna e poucos ficaram milionários. Ou os que conseguiam ganhar alguma coisa entregavam tudo, né, para as pessoas que vendiam as coisas do dia a dia, se tornavam quase escravos, né? Desde bebidas, prostituição até as ferramentas de trabalho, enfim. Estou, como sempre, me desvirtuando, mas eu adoro falar de história, adoro compartilhar conhecimento dos mais variados, é um defeito meu que, graças a Deus, a maioria de vocês curte, né? Mas eu sei que tem muitos que vão reclamar, mas tudo bem, segue o baile. Então, eu tenho essa experiência de tanta gente que perdeu dinheiro, né, no day trade e fracassou, né, nesses últimos anos. Mas eu passei a defender o day trading nos últimos anos, justamente depois de entrar até no Twitter, finalzinho de 2019, entrei, se não me engano, em outubro, novembro, no Twitter, e lá o day trader é massacrado, o day trading é vilipendiado, graças também a esses, como eu falei, esses fake traders que, né, que prometeram fortunas. Mas só que, diferentemente de eu, que sempre falei do day trading com honestidade, das dificuldades, etc., porque eu vivi isso, eu vivo isso há 20 anos, né? Eu sempre fui honesto, transparente. A maioria, 99% que criticavam o day trading no Twitter e até em outras redes sociais, o faziam por segunda intenção. Eram vendedores de newsletter, relatórios, researches, né, para investir, davam cursos de análise fundamentalista, valuation. A maioria, principalmente a grande maioria que eu vi, né, batendo no day trade, batendo inclusive na análise técnica, era analista de research. Ou seja, o ganha-pão deles é o quê? Vender relatórios. Então, por que ele vai, né, incentivar que a pessoa tome decisão por si própria, né, de day trading ou até mesmo o trade em si, o swing trading, o investimento por conta própria, você tomar decisão, seja com análise técnica ou fundamentalista, não importa. Ele quer você escravo da research dele, é óbvio. Mas acho que isso precisa ser desenhado com um copo para a galera entender, né? Mas isso começou a me deixar com raiva, todo mundo esculachando a minha profissão que eu amo tanto e que eu fui chamado para dar aula na B3 porque eu era trader. Por isso que a B3 me chamou para dar aula, porque eu já era trader. Saiu aquela matéria no exame que vocês já devem ter visto há mais de 10 anos atrás sobre as operações de 2008. Inclusive no dia de hoje, não sei quando vocês estão assistindo isso, mas neste dia que eu estou gravando, terça-feira, que dia é hoje? Hoje é dia 23 de agosto, eu vou fazer uma live, sabe aonde? Na FIA, onde eu sou professor de Price Action para day trading. E por que eles me chamaram?
porque assim como na B3, os alunos sentiam deficiência ou carência nesse tema. E aí eles me convidaram. E eu vou fazer essa live porque eu sou professor no MBA de formação de operador em mercado financeiro, ou seja, trader, né? Enfim, então existe a profissão. E quando eu falo aqui, que é a crítica desse amigo nosso, ele até botou em caixa alta, o meu receio é que essas falas que é impossível não conseguir, como eu falei neste vídeo que eu gravei aqui com esse aluno, né, que é garçom, é economista, mas atua como garçom para aprender a ser trader, essas falas de que é impossível não conseguir façam pessoas que já perderam muito e estão no fundo do poço cavarem ainda mais. E aí vem a minha retífica, ou seja, minha correção, é verdade. Isso aí pode levar as pessoas, eu não deveria ter dito isso, as pessoas ouvirem isso, pessoas que estão desesperadas, que perderam tudo, assistir isso e continuar, tá? E aí, realmente, se a pessoa perdeu tudo, ela tem que entender por que ela perdeu tudo. Ela operou para ganhar dinheiro, ela estudou, se esforçou, né? Não adianta, quando eu falo se esforçar, assistir trocentos vídeos no YouTube desses influencers, ou mesmo os meus. Se você não teve disciplina, não implementou aquilo, se você não fez diário, se você não estudou pelos livros também, onde a coisa realmente, né, tá o conteúdo lá, ninguém se forma em nenhuma universidade só com as aulas do professor. Todo curso tem uma bibliografia. Inclusive, né, na cultura americana, das grandes universidades, a bibliografia é passada antes de cada semestre, porque os alunos têm que chegar nas aulas já tendo lido e estudado os livros, porque os professores chegam já no primeiro dia de aula perguntando sobre aquela disciplina. Mas é cultura americana. Bom, os Estados Unidos não chegou onde chegou à toa, né? Pois é. Então, ninguém vai aprender nada só vendo vídeo, né? Porra, eu consigo, às vezes, num vídeo de 1 hora, eu tento colocar o conteúdo de um livro que eu levei 10 horas lendo. Você acha que essa síntese é melhor do que o próprio livro? Jamais será. Mas a quantidade de pessoas que chegam até mim agradecendo que por eu falar tanto dos livros, falar, eu li meu primeiro livro na vida agora por sua influência. E já veio 2 mães falar comigo, meu filho leu o primeiro livro agora. Eu fico super agradecido, orgulhoso, honrado com o feedback, mas eu acho surreal esse tipo de feedback. Ao mesmo tempo que eu fico agradecido, envaidecido, orgulhoso, eu fico extremamente decepcionado, não com a pessoa em si, mas com essa geração TikTok, que acha que vai aprender tudo em 1 minuto, ou em vídeos de 15 minutos. Jamais conseguirão. Acho que esses vídeos, eu tenho comentado na sala o quanto que eu estou estudando de física quântica, que eu tenho comprado um monte de livro, mas tudo começou por incentivo de vídeos que eu vi no YouTube de física quântica, vídeos de 15 minutos, 20 minutos, que eu adorei e que apareceram por acaso no meu feed do YouTube, e eu assisti, adorei, comecei a assistir mais, e aí o YouTube começa a colocar mais vídeos desse no meu feed, e comprei uns 10 livros de física quântica, comprei livros do físico Marcelo Gleiser, né? Comprei vários livros dele, livros de física quântica básica, para entender o básico, como é que funciona, até porque eu vi uma correlação muito grande, né, da física quântica com a fé, com o sobrenatural, com o divino, com Deus. Então comecei a estudar muito isso. Quem tem me acompanhado sabe que eu tenho estudado muito sobre fé, sobre religião, sobre teologia, história da igreja, enfim. Livros. O YouTube serviu para me despertar o interesse. Mas quer aprender mais? É livro. Toda universidade, né, os cursos têm uma bibliografia obrigatória para ser utilizada pelos alunos. O day trade é igual. Por isso, inclusive, que eu sempre comparei a profissão de day trader com a profissão universitária, no sentido de que leva 5, 6 ou mais anos até para você ser bom naquela profissão. Então, quando eu falo é impossível não conseguir, e aí vem minha ratificação, ou seja, a minha confirmação.
e eu insisto, é impossível não conseguir, se você encarar isso como uma profissão que você vai levar alguns anos para aprender. Dizer que é impossível ser day trader é a mesma coisa que eu chegar agora, e usando as mesmas analogias universitárias, dizer que é impossível alguém ser engenheiro, alguém ser médico, alguém ser um advogado de uma banca profissional, ou que seja um bom advogado, né, autônomo, com seu próprio escritório. Vocês sabem que isso é uma mentira. Então, realmente, dizer que é impossível não conseguir, está correta essa frase. Agora, quantos conseguem ser day traders? Muito poucos. E aí eu pergunto, quantos conseguem ser médicos? Quantos conseguem ser engenheiros? Quantos conseguem ser advogados? Num dos vídeos que eu gravei, eu falei que eu vi num podcast que no Brasil existem mais faculdades de direito do que em todos os países do mundo somados. Quantos tiram a OAB? Né? Pega agora alguém que, de repente, como eu, há 30 e tantos anos atrás, frentista num posto de gasolina, e pergunta: você quer ser engenheiro? Claro que ele gostaria de dizer: sim, eu quero ser engenheiro. Mas de repente ele não terminou nem o ensino médio. Então, se ele trabalha no posto, ele teria que fazer o quê? O ensino médio, né? Em curso noturno, em curso por correspondência, sei lá. A minha mãe não tinha ensino médio. E ela era profissional de saúde, formada, passou em primeiro lugar no vestibular, se formou em primeiro lugar, e ela terminou o ensino médio por correspondência. Não fez cursinho. Ela tinha vergonha de ir no cursinho. Foi fazer faculdade com 35, 40 anos. Pois é, ninguém quer pagar o preço, né? Eu lembro que a minha caixinha no posto, eu tinha que guardar 100% dela para pagar a faculdade. Porque eu ganhava um salário mínimo e a faculdade era mais ou menos 2 salários mínimos. O que meus colegas faziam com a caixinha? Tudo bem, eles não precisavam pagar a faculdade, mas imagino todos eles tinham família. Todos. E eu não quero julgar, mas eles usavam aquele dinheiro para comprar, né, comida ali na região, e era em Ipanema, imagina que não era barato, para tomar cerveja depois do expediente, né? Eu levava marmita, né? Então, para ser day trader, o preço é muito alto. Para ser engenheiro também, para ser médico também. Quem não gostaria agora, mesmo que já tenha ensino médio, ser um médico, né? Ter o seu próprio consultório, ou trabalhar no hospital. Duvido que alguém agora que, por exemplo, está servindo, né? Tá trabalhando num balcão do McDonald's, não gostaria de estar fazendo medicina. Talvez até haja alguns que estejam fazendo. Eu tive a experiência por alguns dias de atuar no McDonald's, né? Naquela busca de algum lugar para trabalhar, para ganhar dinheiro e me sustentar lá antes dos 20 anos. Eu fiz um monte de coisa, servente de pedreiro, um monte de coisa, faxineiro, tudo. Quem não gostaria, né, de estar fazendo uma faculdade e estar ganhando bem? Qualquer um. Ah, mas aí você está dizendo, você está forçando a barra, né? Pô, o cara já trabalha, né? Trabalho braçal, tantas horas. Cara, é só pesquisar aí no YouTube, ou em rede social, ou no Google, né? Homenagens de filhos que o pai era pedreiro, a mãe era doméstica e o filho desenvolveu uma carreira profissional, né? E na hora do diploma, tem um caso, ó, fica arrepiado de lembrar. Tem um caso que eu vi há algum tempo atrás, da menina que fez questão. Cara, fica arrepiado mesmo. Que a menina fez questão, cara, chorando, sabe? Ela foi aplaudida de pé pelo auditório, se formando em medicina. Ela fez questão de subir ao palco, né? Na hora para receber o canudo, tava lá com uma vassoura nas mãos.
Eu já vi um vídeo também de uma menina com uma pá de pedreiro nas mãos, reverenciando os pais pelo esforço que eles tiveram para fazer, para pagar a faculdade para essa menina. Então, estar num nível financeiro, numa classe social C e D, não significa que você não pode ascender na vida e chegar na classe A como médico, como day trader, como engenheiro. Claro que pode. Quantos vão conseguir? 1%, 2%, como os day traders. Quando eu publiquei esses dias, eu fiz uma vez essas analogias, né, com o universitário, mas lembrando de um dia que eu comentei sobre isso no Morning Call, apareceu um sujeito falando: ah, então você está dizendo que não dá para ser day trader. Eu sabia que o cara estava querendo lacrar. E aí eu tive inspiração naquele dia. Eu podia comparar então com tecnólogo ou com algum curso técnico profissionalizante também, que dura 1 ano, 2 anos, 3 anos. Mas eu preferi realmente detonar esse tipo de lacração que eu tenho ouvido com muita frequência. Falei, não, cara. Então vamos sair da medicina e vamos falar de um pedreiro. Quanto tempo um pedreiro leva para ser pedreiro? Começa como servente, carregando o balde com cimento para o pedreiro que está lá só levantando a parede, né? E ele fica lá enchendo o balde de cimento, faz o cimento, mexe no cimento, leva, limpa a obra no final, a sujeirada toda que ficou, né? Eu comentei isso sem muita propriedade, porque eu não virei pedreiro. Mas, para minha surpresa, vários pedreiros vieram comentar aqui no chat. Assim como eu tenho vários seguranças aqui no meu condomínio, como várias vezes garçons de vários restaurantes vieram me agradecer, várias pessoas na rua vieram me agradecer, frentistas já vieram, como eu já fui, vieram me agradecer pelo meu conteúdo. Tem muita gente procurando a saída, né, financeira ou a prosperidade como day trader. E não está errado. Só está errado ele achar que pode pedir demissão do seu emprego e com um cursinho de final de semana virar day trader, como o pessoal aí fica estimulando. Isso jamais acontecerá. Jamais acontecerá. Então vou repetir para não deixar nenhum equívoco. Jamais acontecerá. Ah, mas 1 em 1 milhão talvez consiga. Pode ser. Mas 1 em 1 milhão é poeira cósmica. Então eu insisto, jamais acontecerá. Agora, vamos falar então do caso dos pedreiros. Eles corroboraram aqui o que eu sempre falei. Então vou ler alguns comentários, que eu agradeço muito, muito por isso. Vai me ajudar muito nesse lado educacional ou de orientação para quem está deslumbrado com o day trading. Vou compartilhar aqui o comentário do Randy Jonas. Sou pedreiro. Para me tornar profissional demorou cerca de 6 a 7 anos. Hoje trabalho sozinho, mas demorou e foi sofrido. 6 a 7 anos. Comentário agora do Daniel Rocha. Eu fui servente 3 anos. Tive que ser um servente de pedreiro acima da média para me tornar pedreiro. Hoje faço casas do zero ao acabamento. Estou no mercado há 4 anos. Hoje consigo sair no 0 a 0 ou arrancar alguma grana. Trabalho durante o dia e estou operando Forex à noite. Parabéns, Daniel. Mas ó, ele confirma aqui, né, que 3 anos como servente e tendo que ser o melhor servente para ter uma chance com algum empreiteiro, alguma construtora, de ter uma chance de trabalhar junto com o pedreiro, né, como auxiliar de pedreiro ou como pedreiro. E olha, eu comentei isso num vídeo recente, a casa que eu comprei, a minha primeira casa, eu tive que fazer uma série de obras e aí o construtor teve que pagar porque tinha um monte de erros, e o que eu mencionei em outro vídeo que a galera até morreu de rir, de pedreiro assim que se formou por correspondência, né? Coisas assim grotescas, de banheiros que a água não corre por ralo, né? No box, corre para o outro lado. Coisas desse nível. E coisas até piores, de paredes tortas, portas que não fechava no batente, não trancava, né? Coisas desse tipo. O cara teve que trocar tudo que era batente, quebrar todos os banheiros, né?
alisar todas as paredes, amaciar tudo de novo, porque tinha folgas às vezes de 2 dedos, 3 dedos, quando chegaram os armários planejados que eu comprei para serem instalados, que são retinhos, cortados aí com serra elétrica, super certinho, perfeito, não encaixava, não encostava na parede, coisa desse tipo. Que pedreiro foi esse, né? Vamos lá. Sou pedreiro, André. Com 3 meses de servente, ó, essa é uma outra opinião. Eu já era pedreiro, mas até hoje eu estou aprendendo. Sofri um acidente na obra, passei 6 meses parados e assisti todas as suas aulas e continuo assistindo, já fazendo algumas operações. Você é fera, obrigado pelos seus ensinamentos. Ok, isso aqui até conseguiu um pouco mais rápido. Ó, aqui tinha até um outro comentário que a pessoa explica, depois vocês procuram no YouTube. Outro comentário do Widman. Fica sendo pedreiro meia colher, meia boca, né, pelo que me explicaram. Aí, porque ele até bota kkkk. Ganha uns 15 a 20 reais na diária. Demora uns meses dependendo da dedicação. E tenta o day trading depois. Enfim, muita gente comentando essa questão do day trading. Inclusive, fica esse vídeo dedicado aos pedreiros que estão querendo mudar de profissão, para que eles acreditem nisso, mas que eles usem a sua própria profissão como parâmetro. Então não precisa comparar day trader com engenheiro, com médico, mas com pedreiro. Quanto tempo você levou para ser pedreiro? Quanto tempo você levou para ser um pedreiro autônomo que trabalha como empreiteiro e faz obras, né? E pode cobrar mais, ou seja, não ganha o salário de uma construtora ou de outro empreiteiro. Você começa a fazer nome num condomínio, num bairro, e você é aquele até que recusa trabalhos, mas cobra por semana e faz um excelente trabalho, né? Quanto tempo isso levou? Então, esse vídeo, como eu falei, é uma retificação, no sentido de quem está desesperado, se não tiver disposto a pagar o preço, justamente porque está desesperado, precisando de grana, então realmente vai ser difícil conseguir. Mas é uma ratificação no sentido de que é impossível não conseguir, é uma frase verdadeira, se você estiver disposto a pagar o preço. Ou seja, é impossível alguém não conseguir ser médico se quiser, é impossível alguém não conseguir ser engenheiro se quiser, é impossível alguém ser advogado se quiser. É impossível, se você quiser você consegue. Só que todas essas profissões como pedreiro exigem muito tempo. É isso que eu falo. E aproveitando, vou dar um spoiler, né, de um vídeo que vai ao ar a qualquer momento. Eu gravei um vídeo hoje falando sobre como operar com 500 reais. Porque virou moda, né? Operar com 500 reais, venha ser day trader com 500 reais. Então, para não parecer que eu sou do contra, até porque meu próprio time sempre me cobrou isso, eu fiz um vídeo onde eu deixo claro lá. Você quer ser day trader com 500 reais? Ok, bora comigo aprender. Só que eu estou dizendo nesse vídeo como operar com 500 reais para ser um day trader, no caso, aprender. Mas eu estou dizendo neste vídeo como aprender a ser um day trader com 500 reais. Não viver como day trader com 500 reais. Que, de novo, eu insisto, isso é impossível. Mas você pode aprender a ser day trader com 500 reais. Apesar de eu, nesse vídeo, enfatizar, como sempre falei no projeto, que se você for começar, começa com R$1.000 por contrato de índice e com R$2.000, R$2.500 por contrato de dólar. E eu insisto que essa é a margem ideal. Mas você não tem os R$1.000, só tem 500, beleza, vamos tentar com 500 reais. É metade da margem que eu recomendo. Mas ainda assim, é 3 vezes a margem atual. Isso porque as corretoras tiveram, né, graças a Deus, a iluminação de aumentar a margem. A margem aumentou 10 vezes. Se não, com 500 reais dava para operar 30 vezes, né? 30 contratos de mini índice. Hoje dá para operar 3, mas vamos aprender a operar com 1. Mas é aprender a operar com 1. Então eu vou repetir, dá para aprender a operar com um contrato. O ideal seria uma margem de R$1.000 se for mini índice, 2.000, 2.500 se for mini dólar. Mas você só tem 500, eu recomendaria economizar mais um pouco e ter 1.000, ok?
Ah, mas você está tão ansioso que quer começar com R$ 500. Bom, ansiedade é um péssimo sinal para quem quer aprender a ser day trader, mas tudo bem. R$ 500, ok, vamos aprender a operar com R$ 500. Mas é aprender a operar, aprender a ser day trader, não é ser day trader profissional. Você está começando. Ser profissional leva tempo, do pedreiro ao médico. O médico leva anos de faculdade, o engenheiro leva anos de faculdade. O pedreiro, anos sendo servente, ajudando o pedreiro. Ou meses. Como é que você quer um final de semana uma mentoria que o cara te meteu a faca, né? Pagou, você vendeu um rim, vendeu a tua moto, né? Como eu já vi gente dizendo que ia fazer em chat desses picaretas, né? Para pagar 3 pau pro cara para operar com R$ 500 porque ele falou que você ia ganhar 100. Aí você fez as contas, 100 vezes 20 dá 2.000. Ah, eu ganho um salário mínimo, dá para pagar, né? Dá para viver disso. Esquece. Mas não é esquecer ser day trader. Esquece essa fórmula de larga tudo e vem ser day trader com 500 pratas. Não. Venha aprender a ser day trader com 500 pratas. Mas você vai continuar trabalhando, né? Seja como nosso amigo que é garçom, seja cara que dirige Uber, é taxista, é segurança, é porteiro, trabalha no período da noite, como alguns aqui do meu condomínio. Não vai ser fácil, mas é possível. Mas vai levar algum tempo. E quando eu falo precisa ter dinheiro, é isso. Se você vai tentar a carreira como day trader, se você não quer continuar no seu trabalho, o seu trabalho não permite horários mais flexíveis, você tem que ter reservas. Se você viveu até os dias de hoje com 2 salários mínimos, você precisa de no mínimo 1 ano de reservas. Ou seja, 24 salários mínimos. Eu aprendi na PUC, quando eu fiz computação, na cadeira de administração, que nenhuma empresa dá lucro antes de 2 anos, que ela precisa então de caixa, para o fluxo de caixa. Ou, na verdade, se você monta a sua própria empresa, o fluxo de caixa é para quê? Para pagar o seu salário e de quem trabalha para você. 2 anos de fluxo de caixa. Ou seja, se você ganha 2 salários mínimos, o day trader, né, eu já usei essa comparação há muitos anos atrás e hoje virou clichê, ninguém usa e abusa disso, né, para fazer live, fazer vídeo, né? Não, o day trader é uma empresa. É verdade, é que eles usam esse clichê para passar a perna em vocês, mas é uma empresa. Então, essa empresa precisa remunerar o dono, os funcionários, no caso você. Então você precisa, né, pensando como empresa, de 2 anos de receita para se bancar até essa empresa ser lucrativa, ou seja, até você ter a confiança, a segurança, a consistência para tirar o quê? Os 2 salários mínimos que você tem hoje como despesas, que é o que você ganha, se você vive dentro deste padrão de 2 salários mínimos. Se você vive num padrão de 5 salários mínimos, de 10 salários mínimos, multiplica isso por 2 anos. Acho que em 10 anos, se você for muito dedicado e com essa reserva você não se preocupar com a grana, você está tirando bem mais do que isso depois de 1 ano. Mas você não vai sair de largada depois de um cursinho tirando isso. Que é isso que esses filhos da puta ficam propagando em rede social para vender a merda dos cursos deles. Que até teoricamente alguns são muito bons. Mas eles pecam do início, desde o início, ao vender a porra da ilusão que com o curso deles você vai sair como day trader profissional. É profissão ser day trader. Em nenhuma profissão você se forma ou conquista em 1 mês, em 1 semana ou em um final de semana, porra. De pedreiro a médico, que talvez seja mais longa, 10 anos. Passando por todas as outras no meio do caminho. Eletricista, torneiro mecânico, encanador, advogado, todas levam tempo para você se formar e ganhar o salário compatível com aquela profissão. Então o day trader é igual. Para de ser burro e cair nesse papo. A maioria que já caiu nesse papo bota esse testemunho aqui nos meus vídeos o tempo todo. Que viu quanto é difícil, quanto é demorado. Alguns, inclusive, comentaram recentemente que são pedreiros e estão fazendo isso, fazendo esse plano.
né? Então fica a dica. Precisei fazer esse vídeo, até porque, dando um spoiler, eu gravei um vídeo antes de como aprender, né, a operar com R$ 500, mas não é ser um day trader com R$ 500, é aprender a ser um day trader com R$ 500. Já que esse número virou um número cabalístico, o número da besta. Mas bestas são os que acreditam que R$ 500 dá para ser day trader. Não. Então, para deixar bem claro, depois de anos, até pessoas do meu time dizendo que eu estou indo na contramão, que está todo mundo aí surfando, ganhando milhões, porque fazem vídeos, né, dizendo que dá para ser day trader com R$ 500, eu resolvi gravar um vídeo mostrando que dá para aprender a ser day trader com R$ 500. O ideal é 1.000 para mini índice ou 2.500 para mini dólar. E talvez, se você perder essa grana, vai ter que botar outros 500, que é o que a galera chama de banca, que eu fico puto. Mas é, de repente, a rematrícula no curso, né, de você sozinho metendo as caras e querendo ser day trader. Ok? É a rematrícula para operar novamente, conta real. Porque no simulado, que é fundamental você passar algum tempo, meses, né, operando no simulado, mas a conta real é onde o bicho pega. Porque entra a emoção. Entra aquele dinheiro que você trabalhou, que você economizou, aquele dinheiro indo embora numa besteira que você faça, numa ansiedade. O pior, se você não faz gestão de risco, né, você alavanca, faz preço médio e perde muito mais. É aí que a porca tosse o rabo. Mas dá para você começar a aprender com R$ 500. Claro que dá. Claro que dá. Então, de novo, concluindo, eu retifico lá o comentário que eu fiz de que é impossível não conseguir ser day trader, no sentido de que se você acha que você está desesperado, que como day trader você vai recuperar a grana que você perdeu, ganhar a grana que você tinha, já que caso você esteja desempregado, etc, etc. Ou se você tentou com outros e passou a me acompanhar e isso está te dando um estímulo, não, agora eu vou conseguir. Não, não é agora eu vou conseguir. Você até pode conseguir, mas se fizer esse planejamento, se tiver essa reserva. Se você não tem reserva, quando eu falo que precisa ter grana para ser day trader, é isso, ter essa reserva para se bancar essa empresa que é você, né, o tempo necessário para aprender, de 1 ano a 2 anos. Mas considere o pior cenário, 5 anos, como qualquer curso universitário, ou como alguns comentaram, para sair de servente a ser pedreiro, dono do seu próprio nariz, né, já atuando como empreiteiro e cobrando aí por obra, não por dia ou por hora. Tá claro isso? Vamos deixar de ser burro, de cair na lorota dos outros, de que você vai ser day trader com R$ 500. Você não vai. Esquece. Não vai conseguir. Talvez 1 em 1 milhão, mas isso é poeira cósmica, eu não levo em consideração. Isso não é, então, eu vou afirmar, é impossível você conseguir ser trader com R$ 500. Mas é impossível você não conseguir, ao longo de alguns anos, né, com planejamento, principalmente com reserva, onde você não dependa do day trading para pagar as contas, ou se você não tem reservas, você vai ter que trabalhar em paralelo, como tanta gente, como eu, ao longo de toda a minha vida, trabalhei para pagar a faculdade à noite. Inicialmente lá no posto de gasolina e depois, graças a Deus, foi por isso que eu escolhi computação, no segundo período, já trabalhando numa empresa de engenharia, fazendo programação em DBase 3 Plus e depois Clipper para cálculo de orçamento de obras. Né? Trabalhava o dia inteiro, virava à noite, final de semana, para cumprir os prazos dos orçamentos que precisavam ser entregues. E perdi aula pra cacete, fui reprovado várias vezes por causa disso, por falta, por não ter conseguido estudar. Enfim, não foi fácil. E não é fácil para ninguém. E eu acho que é isso que faz tudo ser muito mais gostoso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aguardo ansioso os comentários de vocês. E desculpa qualquer coisa que eu tenha falado que possa, sei lá, incomodar vocês ou botar água no chope, nos sonhos de vocês, mas eu não tô aqui para pintar o mundo de cor de rosa. Eu tô aqui para mostrar o caminho que eu trilhei, o caminho que eu acho que é possível, correto, e com muita honestidade, muita transparência e empatia aí com todos que querem um dia ter essa profissão que eu desenvolvi ao longo de 20 anos, que me custou muito dinheiro, não digo nem dinheiro em livros, dinheiro
em stops, em prejuízos, em aprendizado, tá bom? Mas contem comigo nessa jornada. Valeu, galera!